E aí pessoal, tudo bom? Hoje o Flica Dica vai falar sobre o filme do Aquaman e eu te confesso que eu fiquei bem feliz com aquilo que eu vi no filme e o que pode acontecer daqui em diante nos filmes da DC, nas séries que vão vir por aí. My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. O filme do Aquaman é um filme que, a meu ver, vai ser um marco para a história da DC em termos de narrativa, em termos do que entregar para o seu público a partir de agora. Obviamente que a DC está experimentando diferentes diretores, diferentes escritores ou roteiristas para tentar achar um modelo ou uma forma de colocar todos os seus personagens, o rol de personagens interessantes dentro de uma dinâmica que possa sim trazer cada vez mais, não só a questão de lucro, né, de ter um bom rendimento, mas também de dar aos fãs aquilo que eles estão desejando. Bem, se a gente está pensando em parâmetro, o filme do Aquaman é um bom parâmetro daqui em diante, tá? Ele é um filme que tem uma profundidade que eu não vi em outros filmes da DC, tá? O que eu tô falando em profundidade? A gente tem vários personagens interessantes ao longo do filme, tá? E tem uma dinâmica entre esses personagens e tem uma coisa muito interessante ao longo do processo. O filme, ele é dependente parcialmente da estrela maior do que é o Jason Momoa, mas ele não depende exclusivamente do ator, tá? Ele é um filme que você percebe que ao redor do ator tem outros atores muito descolados, tá? E que tem uma dinâmica interessante para o próprio personagem ali do Aquaman. Quando eu olho para o filme do Aquaman, eu acho ele um filme muito rico. Por que rico? Não só por uma questão de uma narrativa que não é só baseada no Aquaman, ele é o centro de tudo, mas não depende totalmente dele ao longo da história, ao longo da narrativa como um todo. A gente vê várias camadas, não só a questão do vilão, mas também outros personagens ao redor e que vai dando várias dinâmicas ao longo do filme, tá? Então por isso que eu falo que ele é um filme rico nessa perspectiva. E também o próprio ator principal, quando o Jason ele apresenta o Aquaman dele na Liga da Justiça, eu confesso pra você que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Por quê? O Jason ele traz um tipo de personagem que não é parecido com o Batman, nem é parecido com o Superman, aquela coisa de ser um cara, um modelo a ser seguido, ou um cara, um perfil de herói, entendeu? Cheio da razão, que tem um ímpeto muito forte para o heroísmo. Não é essa a dinâmica desse Aquaman, tá? Ele não tem essa questão toda de salvar o universo, salvar, entendeu? A humanidade, nada disso. Ele tem as suas próprias demandas internas que são complicadas, e é isso, o começo do filme é exatamente isso. Na Liga e no começo do Aquaman você percebe que é um personagem que não se reconhece no seu mundo, que é muito legal, e não tem essa questão de eu quero salvar o mundo, não, me deixa em paz. Eu não quero nada com isso, eu fui rejeitado por um monte de gente e é isso que eu quero seguir minha vida. Então o Jason ele traz esses personagens do Aquaman que é um pouco diferente daquilo que a gente vê no Aquaman clássico. É diferente do Superman, é diferente do Bruce Wayne, tá? São histórias de vidas totalmente diferentes. E eu acho que a DC acertou muito na pegada, porque uma coisa interessante do Aquaman, o Jason ele não tenta chegar no Aquaman clássico. A interpretação dele não é essa. Ele faz um Aquaman dele. E a narrativa englobou foi ao redor disso. Então você percebe que a maneira de atuar
a maneira da entrega do Jason ao personagem é que faz a coisa movimentar, ok? Então a gente tem que perceber um pouquinho essas dinâmicas. Outra coisa que, por isso que o filme é rico nessas perspectivas, você tem atores que dão um certo zona de conforto para o Jason, tá? Você tem o mentor dele, que é o próprio Willem Dafoe, que é um ator assim brilhante. Você tem a própria a menina que faz a princesa, que depois é o par romântico dele, que também manda muito bem, tira sarro dele, tem a questão toda de uma brincadeira no processo. Você tem a questão do pai, tá? Então são várias camadas ali, além dos vilões. Não é só o irmão do Aquaman, tá? Não é só ele que faz o papel de vilão. Você tem então ali um rol de outros vilões que são interessantíssimos do processo. Um ator que me chamou muita atenção é o Dolph Lundgren, porque ele faz uma atuação muito interessante. Ele não é um ator muito conhecido de fazer atuações profundas nem nada disso. Ele é um ator que boa parte da vida dele ele ficou taxado como um ator menor, de expressão menor, mas nesse filme eu acho ele muito interessante. Eu acho ele um personagem que é um pouco dúbio, tá? Ele sugere isso, e talvez lá na frente, em outros filmes, em outros contextos, você pode perceber que ele pode ser um bom adversário. O cara mesmo que faz um Mantis lá, o Arraia, é interessante. O único problema que eu vejo é que ele faz depois que existe um embate no inicial dele com o Aquaman, ele fica uma coisa linear apenas, tá? Você não vê tanta profundidade no processo, diferente do vilão mesmo, o irmão do Aquaman. Por que ele é profundo? Porque ele tem um ponto de vista crível, tá? Eu acho interessantíssimo toda vez que você tem um vilão que, pô, se eu tivesse no lugar dele, eu também teria esse ponto de vista, tá? Então, tem um momento que eu acho que é super interessante. Vocês destroem o oceano, vocês destroem os mares e tudo mais. E esse é o momento da gente revidar tudo aquilo que vocês fazem de ruim com os oceanos, que é a nossa casa. Então, o Aquaman é uma metáfora dos dias atuais. A gente tem que olhar isso. Existe toda uma simbologia por trás. Por isso que eu falo pra vocês que tem várias camadas de significação no Aquaman, e ele é um filme rico. Eu repito isso porque depois que você sai da sessão, você fala, cara, o que é isso tudo que me apresentaram? Não é um filme de uma certa linearidade. Ao contrário, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E qual que é a simbologia por entorno? É nítido que a Atlântida é, de alguma maneira, muito próximo daquilo que a gente vê tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Por quê? Você vê ali o muro que não deixa as pessoas que são de fora de Atlântida entrar. A questão toda de uma xenofobia pelo fato do Aquaman ser um cara mestiço, então ele não é bem-vindo naquele local, ele não é bem visto pelaquela sociedade, tá? E tem também uma questão de meio ambiente, que eu acho muito interessante do processo. Vocês estão acabando com o planeta, principalmente os oceanos, e isso é uma maneira da gente evitar todas as coisas. Então, a gente tem que perceber que existem essas camadas, além dos personagens serem super interessantes, vocês têm essas camadas no processo. Então o Aquaman, ele te dá uma dinâmica que em outros filmes da DC a gente não vê. E eu espero, assim, eu vejo com bons olhos isso, porque o Aquaman te dá assim, uma boa perspectiva do que é que a gente vai ver daqui em diante. E é isso, gente. O Flica Dica fica por aqui. Até mais. Valeu! What are you doing? Wait. Should have a parachute. Redheads, you gotta love them.
Então, o Aquaman, ele é um bom filme. Ele tem uma dinâmica interna muito interessante. Eu fui pela experiência mesmo que a DC quis oferecer para o espectador. E essa é uma experiência que eu achei muito rica. Muito mais proveitosa do que os outros filmes anteriores. Então a gente tem que olhar um pouco o Aquaman sobre essa perspectiva. Uma perspectiva um pouco mais complexa. E eu não olho muitos filmes apenas uma questão de uma narrativa apenas, uma coisa linear, mas uma coisa que me dá possibilidade de conhecer outros personagens dentro do contexto do Aquaman. Então, o Aquaman, ele propõe um amadurecimento não apenas do personagem, o Aquaman em si, mas de todo um contexto de outros personagens em conjunto. E é por essa perspectiva que eu fui olhar esse filme, tá? E eu acho que se você pensar em universo da DC e você olhar aquele rol de personagens interessantes que eles têm disponível e prontos para aparecer em outros filmes, em outras séries, seja no Netflix ou seja em outro canal, você começa a olhar as coisas com uma outra perspectiva. Então quer dizer que eles não vão trabalhar apenas um personagem, mas os seus contextos, e vão explorar outros vilões e assim por diante. Então, sobre essa perspectiva que eu olhei o filme do Aquaman, e é isso que eu queria trazer para vocês. Bem, e é isso, o Fica a Dica fica por aqui. O Aquaman, ele merece ser visto sim, ele merece ser olhado sob vários ângulos. Quem gostou, dá um like, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva aí no canal. Até a próxima, valeu!